Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Marlon e o tema da nossa apresentação é sobre os antifúngicos. Eu vou começar falando sobre o conceito e as características principais dos antifúngicos, e o Flávio vai dar continuidade à apresentação falando sobre as principais classes de antifúngicos e seus alvos moleculares. Bom, atualmente existem cerca de 300 espécies de fungo que são responsáveis por infectar e causar doenças em nós seres humanos. E na maioria das vezes, o tratamento deles é possível através do uso dos antifúngicos. Então, os antifúngicos, eles são medicamentos capazes de controlar ou erradicar os fungos infecciosos, desde micoses superficiais, como é o caso das dermatofitoses, até infecções sistêmicas, que são aquelas onde o fungo consegue entrar na corrente sanguínea e infectar diferentes tecidos. Eles podem ser de origem natural, quando eles são produzidos em cultura por outros micro-organismos, como bactérias ou até mesmo os próprios fungos, ou de origem sintética, que é quando eles são produzidos em laboratório de forma artificial. Os antifúngicos também atuam de forma fungistática, que é quando eles apenas inibem o crescimento do fungo na célula ou no tecido, ou de forma fungicida, que é quando o antifúngico consegue eliminar totalmente os fungos desses locais. Existem diferentes formas de uso dos antifúngicos. Isso vai depender do local de colonização e de infecção do fungo. Por exemplo, existem os antifúngicos tópicos, que são aqueles usados para o tratamento de dermatofitoses, como por exemplo o pé de atleta, e eles são vendidos na forma de pomada ou de creme. Existem os antifúngicos orais, são aqueles usados para o tratamento de infecções sistêmicas, e ainda existem os antifúngicos intravenosos, onde através de uma injeção eles vão para a corrente sanguínea da pessoa e assim conseguem combater a infecção sistêmica dependendo do tecido. E quem são as pessoas mais suscetíveis a desenvolver uma micose? Por exemplo, pacientes diabéticos, idosos ou pacientes sob quimioterapia, ambos apresentam um quadro de baixa no sistema imunológico. O que isso quer dizer? Que eles são pessoas suscetíveis a desenvolverem uma infecção por fungos oportunistas. Esses tipos de fungos, eles conseguem infectar apenas as pessoas debilitadas com o sistema imunológico baixo e causar alguma doença, como é o caso da aspergilose, por exemplo, ou da criptococose. Além disso, pessoas que usam descontroladamente os antibióticos são pessoas também suscetíveis à infecção por fungos, uma vez que o uso descontrolado de antibióticos causa uma alteração na microbiota intestinal da pessoa e isso aumenta a fragilidade dela a desenvolver alguma infecção fúngica. Então, o que vai definir a virulência do fungo, ou seja, a capacidade do fungo de causar uma doença em um indivíduo, é o resultado do sistema imune do hospedeiro, se ele está sadio ou fragilizado, e da própria patogenicidade do fungo, ou seja, da própria característica do fungo de infectar a pessoa e, através de suas estruturas, causar alguma doença nessa pessoa. Por exemplo, em fungos oportunistas, naturalmente, esses fungos não conseguem infectar as pessoas que são imunocompetentes, ou seja, pessoas com o sistema imunológico sadio. Porém, quando essas pessoas apresentam uma fragilidade, a virulência do fungo aumenta e, portanto, ele consegue infectar esse tipo de pessoas. Vale ressaltar também que os fungos, eles são seres eucariontes, e assim como nós, eles fazem parte do domínio eucária. Pode passar. E isso acaba se tornando um desafio na criação de novos antifúngicos, uma vez que existem poucos alvos moleculares diferentes entre as células fúngicas e mamíferas, já que elas compartilham muitas características fisiológicas ou bioquímicas semelhantes. E por isso a gente acaba esbarrando no conceito de toxicidade seletiva,
que é quando uma droga ela consegue apenas causar dano na célula-alvo, que nesse caso é a célula do fungo, e não causar dano na célula humana. Nesse nosso caso, o desafio da toxicidade seletiva é justamente esse, pois já que os fungos e as células humanas apresentam muitas características, é muito difícil descobrir algo molecular novo e, assim, um antifúngico novo. Nesse slide, a gente tem alguns principais alvos moleculares dos antifúngicos. Como eu falei, são poucos, portanto, os antifúngicos demoram a ser descobertos, e esses são os principais. O retículo endoplasmático, por exemplo, ele é um alvo molecular, e aqui embaixo em azul, as alilaminas, benzilaminas, imidazólicos e triazólicos são algumas classes de antifúngicos que o Flávio vai comentar para a gente, e essas classes atuam nessa região, impedindo a síntese de ergosterol. Outro alvo molecular é a parede celular, e a classe de antifúngico que atinge esse local são as ecnocandinas. A membrana plasmática também é um outro alvo molecular. A síntese de DNA, a flucitocina, ela é uma classe de antifúngico que atua nessa região, impedindo a síntese de DNA. E, por último, a griseofulvina, que também é uma classe de antifúngico que ela atua nas tubulinas dos microtúbulos, impedindo a formação dessa estrutura. Oi, gente, boa tarde. Assim como o Marlon falou, eu vou comentar sobre os alvos moleculares e as classes de antifúngicos. E vamos começar pelos inibidores da síntese de ergosterol. Esses são antifúngicos sintéticos, ou seja, produzidos em laboratório, e sistêmica ou tópica, e podem ser também fungistáticos ou fungicidas, o que vai ficar claro no próximo slide. Então, como o próprio título sugere, eles vão impedir a síntese de ergosterol. O ergosterol é uma molécula que é semelhante ao colesterol, mas a diferença se dá por conta do ergosterol ser característico da membrana plasmática dos fungos, enquanto o colesterol é característico da membrana plasmática dos humanos, de nós. E o ergosterol, ele controla a permeabilidade da membrana plasmática e, portanto, ele é bastante importante. E, embora tenha o mesmo intuito, o mesmo objetivo, que é impedir a síntese de ergosterol, existem duas classes, as alilaminas, benzilaminas e os azóis, que vão atuar sobre enzimas diferentes. As alilaminas e benzilaminas vão atuar sobre a esqualeno epoxidase, uma enzima que faz a reação de esqualeno para epóxido de esqualeno. Portanto, com a esqualeno epoxidase inibida pelas alilaminas e benzilaminas, você não vai ter a formação de epóxido de esqualeno e, consequentemente, você também não vai ver a formação de ergosterol. Já os azóis, que é outra classe, eles vão atuar sobre 14-alfa-desmetilase, que é uma enzima do citocromo P450, que faz a reação de lanesterol para C14-dimetilanesterol, que não está aqui porque é uma representação mais simplificada. Então, eles vão atuar em enzimas diferentes, mas com o mesmo intuito, que é impedir a biossíntese do ergosterol. E a diferença entre eles vai além da enzima-alvo. As alilaminas e benzilaminas, como nós vimos, vão atuar sobre a esqualeno epoxidase. E, portanto, com ela inibida, você vai ter um aumento da concentração de esqualeno na membrana plasmática dos fungos e uma diminuição da concentração de ergosterol. Isso vai ter como consequência a lise da célula do fungo e, consequentemente, a sua morte, sendo, portanto, fungicida. Já os azóis, eles vão atuar sobre a 14-esteroidemetilase, como nós mencionamos, e aumentando, assim, a quantidade dos precursores do ergosterol e diminuindo a concentração de ergosterol na membrana plasmática dos fungos. Tendo como consequência, você vai impedir o crescimento do fungo, tendo uma ação fungistática. Então, tá aí, os azóis são fungistáticos, as laminas e benzilaminas são fungicidas. Os polienos, que é a próxima classe, são antifúngicos naturais, podem ser sistêmicos ou tópicos, e também podem ser fungicidas ou fungistáticos. Vai depender do medicamento que está sendo utilizado e da infecção. E ao contrário das duas classes anteriores, que vão atuar no retículo endoplasmático impedindo a síntese do ergosterol, os polienos vão atuar diretamente sobre o ergosterol. Como é que isso vai acontecer? Como é que é o mecanismo de ação? Você vai ter anfotericina B, e a nistatina,
são os principais representantes dos polienos, sendo a anfotericina B o principal. Então, você vai ter a anfotericina B aqui e o ergosterol na enzima plasmática dos fungos. Então, vai acontecer ligação da anfotericina B com o ergosterol, formando poros na membrana plasmática dos fungos. E isso vai levar ao extravasamento de eletrólitos e de outras moléculas do fungo. E isso normalmente pode levar à morte, mas também, dependendo da concentração, como nós falamos, pode ter apenas uma ação fungostática. E a anfotericina B, como foi mencionado, é o principal representante dessa classe. E ela é produzida a partir de Streptomyces, ou seja, uma bactéria, e ela é considerada padrão ouro para infecções fúngicas sistêmicas. O porquê disso? Porque a anfotericina B, ela tem uma grande avidez pelo ergosterol, ela é bastante atraída pelo ergosterol, portanto, ela se liga facilmente a ele, sendo importante no tratamento dos fungos. Por conta disso, ela é um padrão ouro. E ela também tem um amplo espectro de ação, atuando contra diversos tipos de fungos e infecções, podendo atuar contra, por exemplo, Cândida, Esporotrix, Cryptococcus e Aspergillus, só exemplos. E para demonstrar o amplo espectro de ação que ela tem. E a anfotericina B, ela é insolúvel em água. Por conta disso, ela é normalmente associada com desoxicolato de sódio, que vai tornar ela mais solúvel em água, aumentar a sua solubilidade. A anfotericina B normalmente desculpe se tiver barulho, está passando um avião, eu moro no do governador, então desculpe. Mas, enfim, você vai ter a anfotericina B, ela vai ser administrada via infusão. Portanto, intravenosa. Em infusão, aí você vai ter os efeitos adversos mais leves, que vão ser provocados por conta da infusão. Porque essa infusão, você vai ver a liberação de prostaglandinas e interleucinas, que vão acabar causando náuseas, vômitos, calafrios, efeitos adversos mais leves. O problema são os efeitos adversos mais graves, que já aí ocorrem por conta da dose cumulativa de anfotericina B, e também da condição do paciente, da sensibilidade dele, das condições orgânicas que ele tem. Então, ele pode ter uma reação adversa mais grave. E, normalmente, é a nefrotoxicidade, uma toxicidade nos rins. E, para tentar combater e reduzir esses efeitos adversos, nós temos a anfotericina B lipossomal, que é uma formulação com lipossomas, que com lipossomas, com anfotericina B com lipossomas, ela vai ter maior concentração no fígado e no baço, diminuindo sua concentração nos rins. Portanto, você vai diminuir o risco de acontecer a nefrotoxicidade, que é a toxicidade dos rins. E a próxima classe aqui são as ecnocandinas, que são antifúngicos naturais produzidos pelo Aspergillus nidulans, podem ter ação fungicida, no caso de cândidas, e fungistática, quando vai tratar aspergillus, infecções causadas por aspergillus. E elas vão atuar na parede celular. Como é que vai se dar essa atuação? Nós temos aqui uma ecnocandina, e ela vai se ligar a 1,3-glucanosintase, que é uma enzima que vai produzir 1,3-beta-glucano, e que é um componente importante da parede celular dos fungos. Portanto, com a ligação da ecnocandina na 1,3-beta-glucano sintase, você vai impedir a formação de 1,3-beta-glucano, e causando uma alteração na parede celular. E quando esse fungo sofrer um estresse osmótico, ele pode acabar morrendo ou apenas impedir o seu crescimento, causando dano a ele. E os principais representantes são os medicamentos dessa classe, são a caspofungina e a micafungina. Nós temos a fucitosina também, que é um antifúngico sintético, de origem sintética, tem uma atuação sistêmica. E como é que se dá o seu mecanismo de ação? Nós temos aqui a fucitosina, e é importante dizer que ela é um análogo da citosina, portanto, ela consegue passar pela citosina permease, que é encontrada apenas na membrana das células fúngicas. E quando a fucitosina chega no interior da célula, ela vai sofrer a ação da citosina desaminase, se transformando em 5-fluoruracil, que logo depois é convertida em 5-fluodeoxiracil.
silridina monofosfato. Perdão se eu falei errado, né? É um nome complicado. Mas, enfim, essa molécula aqui vai atuar sobre a timidato-sintetase, inibindo ela. Só que essa enzima aqui, ela atua na síntese do DNA e também no seu reparo. Portanto, com ela inibida por essa molécula, você vai impedir a formação de DNA e, consequentemente, a divisão celular, portanto, tendo uma ação mais fungistática. E outra coisa importante é que a fucitosina é associada à anfotericina B. Ela pode ser associada com outros medicamentos, mas normalmente é com a anfotericina B. E por que disso? A fucitosina, raramente, ela é administrada sozinha como monoterapia, porque os fungos conseguem desenvolver uma resistência a ela de maneira rápida. Portanto, ela associada com a anfotericina B, por exemplo, os fungos vão demorar mais tempo para criar uma resistência à fucitosina. Por conta disso, que ela é associada com outros medicamentos, para melhorar sua eficácia. E, por fim, nós temos a gliseofulvina. São antifúngicos naturais produzidos pelo Penicillium gliseofulvium. Tem uma atuação sistêmica e ação fungistática. E como é que eles vão atuar? A gliseofulvina vai entrar na célula a partir do processo de energia dependente. E dentro da célula vão se ligar as tubulinas, sendo que as tubulinas são monômeros que irão formar o fuso mitótico. Portanto, com a gliseofulvina se ligando às tubulinas, estas não vão formar o fuso mitótico, vai impedir a formação do fuso mitótico. Sem fuso mitótico, você vai impedir que ocorra a mitose, sendo assim prejudicial para o fungo, impedindo sua reprodução e tendo uma ação fungistática. E essas aqui são as nossas referências. Obrigado a todos e perdão por qualquer inconveniente. Pode falar. E aí, velho? Deu quanto tempo? Não sei, eu tenho que achar. Acho que vai para documentos. A gravação. Vamos fazer mais uma. Não precisa ver o tempo, não. Vamos fazer mais uma para a gente fazer uma comparação depois. Deixa eu ver uma coisa. E a professora mandou um áudio aqui. Eu perguntei para ela como que envia a apresentação. Deixa eu só ouvir o áudio aqui rapidinho. Se vocês forem apresentar ao vivo, manda em PDF no dia. Na verdade, nem precisa mandar pra gente. A gente abre.